E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ismael Marins, eu sou estudante de medicina da UPAP da Cidade do Leste do Paraguai e essa videoaula é para ajudar meus colegas aí com relação à nomenclatura da matéria de Química 1. Então, vamos lá. Lembrando que os coadjuvantes aqui principais e que vão aparecer direto nas nossas fórmulas é o hidrogênio e o oxigênio, e lembrando que o hidrogênio sempre trabalha com valência 1 e o oxigênio sempre vai trabalhar com valência -2, ok? Então, o que eu oriento vocês a fazerem na hora da prova é vocês escreverem esse seguinte esquema aqui, ó. Tem que lembrar o quê? Que um oxigênio mais um não metal vai dar um anidrido, que um oxigênio mais um metal dá um óxido, mais uma hidroxila mais um metal dá um hidróxido, um hidrogênio mais um metal vai dar um hidruro, e que um hidrogênio mais um não metal dá um ácido. Ismael, mas como lembrar disso na hora da prova? A gente tem um esquema que eu vou passar aqui agora. Como que você vai fazer na hora da sua prova para facilitar? Pega um papel e uma caneta agora e monta isso, faz esse esquema para você aí. Como que nós vamos fazer? Eu vou colocar 3 letras Os, uma embaixo da outra. Um O aqui, um O aqui. O terceiro O eu coloco um pouco para o lado. Um O. Agora eu coloco 3 Hs, um embaixo do outro. 1, 2 e 3. Vou colocar um sinal de mais para lembrar que é a junção do oxigênio ou do hidrogênio com os nossos elementos aqui. Vou colocar um NM aqui em cima e outro aqui embaixo. NM significa não metal. E no meio eu coloco só a letra M, que significa metal. Coloco um igual aqui para saber qual o resultado que vai dar dessa junção. E daí eu faço o seguinte. Aonde tem o OH, lembrando que o OH significa hidroxila, sempre que você vê essa configuração aqui de elementos, OH é uma hidroxila, então onde tem a hidroxila eu coloco a palavrinha hidre, HIDR, embaixo da hidroxila eu coloco hidre também, nas duas extremidades eu coloco A, ok? Agora que começa, eu começo sempre por aqui, pelo segundo. Oxigênio mais metal dá óxido. Então eu escrevo óxido aqui em cima. O que eu faço? Copio essa palavra óxido e escrevo aqui embaixo. Óxido. Embaixo, no hidre, eu coloco uro. E aqui embaixo eu coloco ácido. O que faltou agora para nós? O primeiro. E o primeiro seria o quê? Um anidrido. Agora olha o esquema como um todo. Oxigênio mais metal, anidrido. Oxigênio mais não metal, anidrido. Oxigênio mais metal, óxido. Hidroxila mais metal, hidróxido. Hidrogênio mais metal, hidruro. E hidrogênio mais não metal, ácido. Pronto. Você levou cerca de 30 segundos para marcar esse esquema aqui na sua prova. Montar esse quadrinho na sua prova. Por que isso é importante? Para você saber se o nome do composto está se referindo a um metal ou não metal. Entende? Vamos continuar aqui. A questão das valências. Isso é um dado, uma informação que é passado na prova. E lembrando que a valência é a última camada da eletrosfera de um átomo onde a gente encontra uma determinada quantidade de elétrons. Vamos pegar aqui, por exemplo, o cloro. O cloro, na última camada dele, podemos encontrar na última camada um elétron, ou 3, ou 5, ou 7 elétrons. Depende da quantidade de elétrons que ele vai trabalhar. Vamos pegar o oxigênio. Na camada de valência, que é a última camada da eletrosfera, a gente pode encontrar
2 elétrons, tá? Ele só trabalha com 2 elétrons na última camada. O lítio, o sódio, o potássio, todos eles, rúbio, césio, frâncio, a prata, todos eles trabalham com apenas 1 elétron na última camada, ok? Ou seja, na camada de valência, nós vamos encontrar 1 elétron. Ou podemos dizer apenas que a valência do lítio, do sódio, do potássio, rubídio, césio, frâncio e da prata é 1. A valência deles é 1. Como nomear? Olha, tem que estar atento à questão de prefixo e de sufixo. O que é um prefixo? Prefixo é uma palavra que vem antes da palavra principal. E um sufixo é uma palavra que vem depois da palavra principal. Por exemplo, um elemento chamado iodoso. Nesse caso, hipo seria o prefixo, oso seria o sufixo e iode se refere a iodo, que é o elemento principal. Então essa palavra é a palavra principal, vou marcar como PP aqui, palavra principal. Então, como que a gente vai fazer essas nomenclaturas? Nós vamos fazer conforme a quantidade de valências. Preste atenção, é a quantidade de valências, não é a quantidade de elétrons que contém na última camada. Deixa eu voltar aqui na tabelinha para vocês entenderem. Por exemplo, o cloro, ele tem quantas valências? Ele tem 4 valências no total. E quais são as quantidades de elétrons dessa valência? Pode ser 1, pode ser 3, pode ser 5 e pode ser 7. Quantidade de valência é uma coisa. A valência propriamente dita é outra coisa. A valência, a quantidade de valência vai ser utilizada para a gente colocar o prefixo e o sufixo. Agora esse 1, 3, 5 e 7 é para a gente saber qual sufixo a gente vai usar. Eu já vou mostrar para vocês. Então, com um elemento com uma valência, a gente vai colocar o nome do composto mais um sufixo, aqui repetiu. Quando o elemento ele tem apenas uma valência, eu posso usar apenas o nome do composto ou posso colocar o nome do composto mais o sufixo ico. Por exemplo, posso colocar um hidruro de alumínio ou hidruro alumínico. Lembrando que o alumínio só tem uma valência, como a gente pode ver aqui, ó. O alumínio só tem valência 3. Se for uma fórmula assim, isso é metal mais hidrogênio. Então é um hidruro. Logo, ele vai ficar um hidruro. Posso colocar alumínico. Ou posso colocar de alumínio. Tanto faz. Por que que eu posso colocar de alumínico ou de alumínio? Porque ele tem apenas uma valência. Tudo bem? Com 2 valências. Quando ele tem 2 valências, aí se o elemento estiver usando a menor valência, logo eu vou usar o sufixo oso. Se ele estiver usando a maior valência, eu uso o sufixo ico. Tá? Se for um elemento que ele pode trabalhar até com 3 valências. Se for a menor das 3, aí eu uso um prefixo, que é o hipo, e um sufixo, que é o oso. Tá? É o prefixo mais o nome do elemento, mais o sufixo oso. Se for a maior valência, se for a segunda maior valência, né, aí eu vou usar apenas o sufixo oso. E se for a maior das 3 valências, aí eu uso o sufixo ico. Se for um composto com 4 valências, se esse composto estiver trabalhando se esse elemento estiver trabalhando com a menor das 4 valências, eu vou acrescentar o prefixo hipo e o sufixo oso. Se for a segunda menor, aliás, a segunda, se for um pouco maior que a anterior, eu uso o sufixo oso. Se for
maior que a anterior, aí eu uso o sufixo ico. E se for a maior das 4, eu vou usar o prefixo per e o sufixo ico. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui. Vamos pegar um elemento com 4 valências. Vamos pegar o iodo, por exemplo. Então ele trabalha com 4 valências. 1, 3, 5 e 7. Então ele trabalha com 4 valências. Trabalha com a valência 1, 3, 5 e 7. Se ele estiver trabalhando com a valência 1, nós vamos colocar o prefixo hipo e o sufixo oso. Se ele estiver trabalhando com a 3, oso. Se ele estiver trabalhando com a 5, ico. E se ele estiver trabalhando com a valência 7, vai ser per ico. Vamos pegar um outro elemento que tem 3 valências. Vamos pegar aqui o azufre, tá? o enxofre. Ele tem 3 valências. Se ele estiver trabalhando com a valência 2, ele vai receber hipo, oso. Se ele estiver trabalhando com a valência 4, ele recebe só o sufixo oso. Se ele estiver trabalhando com a valência 6, ele vai receber o sufixo ico. Com 2 valências. Vamos pegar o carbono. Se ele estiver trabalhando com a valência 2, ele recebe apenas o sufixo oso. Se ele estiver trabalhando com a valência 4, ele vai receber o sufixo ico. É isso. Então, eu vou colocar os nomes aqui. Se o iodo estiver trabalhando com a valência 1, ele vai ser hipo, iodoso. Se estiver trabalhando com a valência 3, vai ser iodoso. Se estiver trabalhando com a valência 5, vai ser iódico. E se estiver trabalhando com a valência 7, vai ser periódico. Pronto. O azufre, que no caso seria o nosso enxofre, né? O azufre, se estiver trabalhando com a valência 2, vai ser hipossulfuroso. Se estiver trabalhando com valência 4, é o sulfuroso. Se estiver trabalhando com a valência 6, é o sulfírico. Sulfúrico, né? Sulfúrico. Ok? Sulfúrico. E o carbono, no caso, seria o carbonoso, se estiver trabalhando com a menor valência, que é o 2. Carbonoso. E se estiver trabalhando com a maior valência, é o carbônico. Pronto. Então, nós temos aqui ele trabalhando. E se for uma valência, como o lítio, eu posso chamar ele uma valência. Só tem uma valência, que no caso é a valência 1. Ou eu chamo ele de lítio, tá? Por exemplo, óxido de lítio, ou eu posso chamar ele de óxido lítico. Certo? Tanto faz. Vai dar a mesma coisa. Então, o básico já sabe. Primeiro, saber quais são os elementos metais e não metais. Lembrando que se você souber quais são os não metais, o restante é metal, com exceção do hidrogênio, tá? E a questão das valências vai ser passado na prova conforme está ou bem parecido com essa tabelinha que a gente tem aqui. E a questão dos prefixos e sufixos estão todos marcados aqui. Se quiser anotar essa tabelinha, dá um pause no vídeo e marque, tá? Lembrando que aqui esse 2 significa valência, uma valência, 3 valências, elemento que trabalha com 4 valências. Então dá um pause, copie isso daí com a sua letra num papel aí que você vai precisar disso. Você só precisa memorizar essas coisas, ok? Vamos então agora começar a dar os nomes para essas fórmulas. Então aqui eu tenho a junção
de um metal com um oxigênio. Então, um oxigênio com um metal, vou ter um óxido, ok? Logo, isso daqui vai se chamar óxido. Lembra que com uma valência só, eu podia dar o próprio nome ou escrever o próprio nome do elemento ou escrever com o sufixo ico. Só que aqui eu acho mais bonito, prefiro assim. Óxido de lítio. Lembrando que o tipo de nomenclatura que a gente vai usar é a nomenclatura tradicional, tá? Se fosse a nomenclatura, vou colocar aqui, ó, T de tradicional. Tradicional, tem a nomenclatura de estoque, vou colocar esse T, e tem a nomenclatura sistemática, SIS. Se fosse a nomenclatura de estoque, então ele ficaria assim, óxido de lítio, entre parênteses, 1, que é a valência dele. Se for na sistemática, vai ficar monóxido de lítio. Vamos passar para o próximo. KH. Então, o potássio, ele é um metal. Está junto com o hidrogênio. Então, o que eu tenho? Eu tenho exatamente isso que você está pensando, exatamente aí que você olhou na sua folhinha. Eu tenho um hidruro. Logo, o nome desse composto, na nomenclatura tradicional, é hidruro de... Quantas valências ele trabalha? Apenas com uma valência. Potássio. Poderia colocar hidruro potássico? Poderia. Mesma coisa. Seria considerado como certo. Ok? É isso. O 2. Aqui eu tenho N2O3. Esse 2 ele veio daqui de cima. E esse 3 veio daqui de cima. E o que esses números indicam? A valência de cada elemento. O nitrogênio, ele é um não metal. Não metal. E o oxigênio, somado ao hidrogênio, que é um não metal, o que ele vai gerar? Um anidrido. Logo, teremos um anidrido. Agora que eu vou ter que ver a questão da tabela. O nitrogênio ele trabalha com quantas valências no máximo? Nitrogênio trabalha com 2 valências no máximo. Então o que eu tenho que pensar? Se ele trabalha com 2 valências, ou ele é oso ou ele é ico. Vai depender da valência que ele está trabalhando. Se ele trabalhar com a menor, ele é oso. Se ele trabalhar com a maior, ele é ico. Qual valência ele está trabalhando? 3. Então ele é nitroso. Poderia colocar aqui a nomenclatura tradicional. Na de Stokes, eu poderia colocar assim. Anidrido. Aliás, poderia colocar assim. O trióxido, no caso, é trióxido de nitrogênio 3, porque é a valência que ele trabalha, tá? Trióxido, são 3 oxigênios, de nitrogênio 3 é a valência. E se fosse a sistemática, seria a mesma coisa, só que seria trióxido de dinitrogênio. Muito feio assim. Prefiro a tradicional, que é o que mais pergunta e que é o que ela às vezes vai dar. O que é um anidrido nitroso? Daí você vai ter que chegar a essa fórmula aqui.
tá? Que é o que a gente fez na primeira aula. Pb é chumbo. Chumbo é metal. Metal mais hidrogênio vai dar o quê? Olha no seu papel aí. Isso mesmo. Vai dar um hidruro. Hidruro. Qual valência que o hidrogênio trabalha? Isso mesmo. Valência 1. Essa valência 1, ela está aqui. Agora, esse 4 vem daqui de cima, que é a valência do chumbo. Então, para que eu preciso dessa valência? Para saber qual é o nome que eu vou dar para ele. Qual é o sufixo ou prefixo que eu vou usar. Veja bem, o chumbo ele trabalha com 2 tipos de valência. Se ele trabalha com 2 tipos de valência, é a mesma coisa que o exercício anterior. Se ele trabalha com 2 tipos de valência, se ele trabalhar com a menor vai ser oso, se ele trabalhar com a maior vai ser íquo. Qual que ele está trabalhando? Exatamente, com a maior. Então ele vai ser hidruro plúmbico. Ok? Vamos passar para a próxima. H2SO4. Quando a gente tem um H aqui na frente e um oxigênio, nós já sabemos que ele é um ácido. Tá? É um ácido. Daí a gente precisa saber quantas valências o enxofre vai trabalhar, o azufre vai trabalhar. Então, enxofre ou azufre, né? Ele trabalha com 3 tipos de valência. Como descobrir qual valência o azufre está trabalhando? Eu vou pegar a valência do oxigênio, que é -2, e vou multiplicar pelo número que está embaixo dele. Então aqui vai dar -8. Qual é a valência do hidrogênio? É 1. Então 1 vezes 2, mais 2. Aqui eu tenho que zerar. Qual é o número que somado a 2 vai subtraindo de 8 dá 0? É 6. Então qual vai ser a valência do azufre? 6. Aqui. Logo, ele está trabalhando com a maior valência. Quando eu tenho 3 valências, ele vai receber, se ele estiver trabalhando com a menor, ele vai ser hipo, oso ou íquo. Tá? 2, 4 e 6. Como ele está trabalhando com a maior, ele vai receber o sufixo íquo. Logo, ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. Próximo. NH3. O NH3 é uma das 2 fórmulas especiais. Isso daqui não dá para incluir esse esquema que a gente está montando. Esse daqui exclusivamente você tem que memorizar. O NH3 ele é o amoníaco. O amoníaco. Isso você tem que memorizar. O NH3 é o amoníaco. Isso tem que memorizar porque cai nas provas. Não tem um segredo, tá? Se quiser se aprofundar, daí você faz as suas pesquisas, mas para avaliação você tem que saber que o NH3 é o amoníaco. O iodo, ele é um não metal. Quando o hidrogênio vem na frente do não metal, aí a gente sabe que é um ácido. Mas que tipo de ácido que ele é se ele não tem um oxigênio? Ele é um hidrácido. Logo, eu vou colocar que ele é um ácido. Agora eu coloco o sufixo, quando tem o H na frente, eu coloco hídrico. Esse é o nome do HI. Iodídrico, tá? Não tem nesse caso ele vai trabalhar sempre com a menor valência. MgH2. M de magnésio, H de hidrogênio. Magnésio, metal. Hidrogênio somado a um metal dá um hidruro. Hidruro.
E o magnésio, esse 2 aqui, é a valência do magnésio. Vamos ver com quantas valências o magnésio trabalha. Ele trabalha apenas com uma valência. Então eu posso repetir o nome dele. Hidruro de magnésio. Se tiverem dúvidas, volte um pouquinho no início do vídeo e lá vocês vão encontrar o porquê. Ele pode receber o próprio nome dele. Aqui a gente vai trabalhar com a hidroxila. Quando é o alumínio, ele é metal. Metal com hidroxila, temos hidróxido. Hidróxido. Esse 3 é a valência do alumínio. E o alumínio trabalha com quantas valências? Apenas com uma. Então, qual é o nome do composto? Hidróxido de alumínio. H e O. Eu tenho um H, eu tenho um O. Ele é ácido. Pronto. Ácido. I é de iodo. Esse 4 aqui veio aqui do iodo. Quantas valências o iodo trabalha? Com 4. Vou fazer mais uma vez esse esquema. 1, 3, 5 e 7. Só que o iodo não tem valência 4. Eu tenho que descobrir qual a valência que o iodo está trabalhando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a valência do oxigênio, que é menos 2, e vou multiplicar por esse número que está aqui embaixo. Menos 2 vezes 4, menos 8. O hidrogênio trabalha com valência 1. Logo, eu desço a valência aqui. 1 vezes 1 dá 1. Qual é o número que somado com 1 vai zerar essa soma aqui? É o mais 7. Então, com qual valência o iodo está trabalhando? Com 7. Aqui ele está trabalhando com a maior. Se ele estiver trabalhando com a maior, vamos ver. Se ele estiver trabalhando com a menor, então prefixo hipo, sufixo oso. Se ele estivesse trabalhando com a segunda maior, oso. Com a terceira maior, ico. Como ele está trabalhando com a maior de todas, ele recebe o prefixo per, ico. Logo, vai ficar um ácido periódico. Ácido periódico. Nesse caso, o Ag é prata. E nós temos uma hidroxila aqui. Prata é metal. Com hidroxila, nós vamos ter um hidróxido. Metal com hidroxila é um hidróxido. Ok? Tá? A valência da prata, qual que é? 1. Então, hidróxido de prata. Pronto. Sempre que o H vier na frente de um não metal desacompanhado do oxigênio, ele é ácido. A gente considera ele como ácido. Ok? E aí a gente vai acrescentar o sufixo hídrico, lembra? Hídrico. E nesse caso vai ficar selenídrico. Ácido selenídrico. Pronto. Um bário mais um hidrogênio. Um metal mais hidrogênio dá hidruro. Qual a valência aqui do bário? É 2. Vamos ver qual a valência que o bário tem aqui. Só tem uma valência. Valência 2. Então é um hidruro de bário. Pronto. Hidruro de bário. Próximo. Potássio, metal, hidroxila. Hidroxila mais metal, hidróxido. Qual é a valência do potássio? É a pergunta que você tem que fazer. Já descobri que ele é metal. Com uma hidroxila, ele vai dar um hidróxido. E agora, qual que é a valência do potássio? A valência do potássio é 1. Então, posso colocar hidróxido potássico, como eu já falei, potássico, ou posso colocar como hidróxido de potássio.
aqui em espanhol. Potássio, por isso tem um S só. Ok? Aqui, hidrogênio mais oxigênio. Iodo é não metal. Hidrogênio mais oxigênio, ácido. Tá? Ou hidrogênio de um não metal dá um ácido. Esse 2 vem daqui. Esse 2 aqui veio daqui. Então, o iodo está trabalhando com a valência 2. Quantas valências tem o iodo? Vamos lá. O iodo, ele está trabalhando com valência... Ele tem 1, 2, 3, 4 valências. Só que, olha só, esse 2 aqui, teoricamente, veio daqui. Só que não. Eu tenho que descobrir... Ele não apareceu aqui na quantidade de valências. Então, eu tenho que descobrir qual valência ele está trabalhando. E como que eu faço para descobrir qual valência o iodo está trabalhando? Eu vou fazer o seguinte. Vou usar a valência do oxigênio, que é menos 2. Multiplico aqui, vai dar menos 4. Qual que é a valência aqui do hidrogênio? É 1. 1 vezes 1, 1. Qual é o número que somado a 1 vai anular o menos 4 e vai fechar a conta aqui em 0? É o 3. Mais 1 mais 3 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Então a valência do iodo é 3. Logo, ele vai ser o quê? Trabalhando com 4 valências. Se fosse a menor, seria hipoiodoso. A segunda menor é a iodoso, sufixo oso. Então ele vai ficar iodoso. A caneta está um pouco ruim, mas vamos seguir. Cu é cobre. Cobre é metal. OH é uma hidroxila. Hidroxila mais metal, hidróxido. Vamos lá. Olha para sua tabelinha aí. Hidróxido. Qual a valência que o cobre está trabalhando aqui nesse caso? O cobre está trabalhando com a valência 1. Como que eu sei? Quando a valência é 1, não precisa aparecer. Então, o que eu faço? Venho aqui e vejo qual a valência que o cobre trabalha. A hidroxila trabalha com valência 1. O cobre está trabalhando com valência 1. Quando a valência é 1, não precisa aparecer. Então, como que ele fica? O cobre pode trabalhar com 2 tipos de valência. Então, ele pode ser oso ou ele pode ser íquo. Se ele trabalha com a menor valência, ele é oso. Então, fica cuproso. Próximo. Esse é o zinco. Zinco é metal com uma hidroxila. Logo, eu já sei que ele é um hidróxido. Hidróxido. Tá? Esse 2 está vindo daqui. Okay? Esse 2 vem daqui. Logo, a valência do zinco, que está sendo trabalhada aí, é 2. Se é 2, vamos ver se ele tem mais alguma valência. Não tem. Então, ele simplesmente é hidróxido de zinco. Arsênio. O arsênio é um não metal. Com o oxigênio é um anidrido. O 5 veio daqui, então é a valência do arsênio. E o 2 veio daqui, que é a valência do oxigênio. O arsênio trabalhando com valência 5, vamos ver aqui. Aqui, está trabalhando com a maior valência. Como ele tem 2 valências, ele pode ser oso ou íquo. Já que se ele estivesse trabalhando com a menor, seria oso. Como ele está trabalhando com a maior, então é íquo. Então seria anidrido arsênico. HCl. O cloro é não metal. O hidrogênio ligado a um não metal dá um ácido. Pode olhar na tabelinha. Só que é o seguinte, quando não tem o oxigênio acompanhando,
o elemento recebe um sufixo chamado hídrico. Tá? Hídrico. Como que vai ficar então? Ácido clorídrico. Eu tenho oxigênio, eu tenho um hidrogênio mais um oxigênio, logo eu tenho um ácido. O bromo é não metal. E eu preciso saber com qual valência o bromo está atuando. Nesse caso, eu vou acrescentar então menos 2 aqui, vai dar menos 8. Essa conta tem que dar 0. A valência do hidrogênio é 1, então aqui vai ser 1 também. Qual é o número que somado a 1 vai anular o menos 8? É o mais 7. Logo, a valência do bromo é 7 aqui. Ele está atuando com a maior das 4 valências. Sendo assim, ele vai receber o prefixo per e o sufixo ico. Então, ele vai ficar perbrômico. Tá? Ácido perbrômico. Aqui temos um outro ácido, que é o ácido hidrogênio mais oxigênio, ácido. Tá? Ácido. E temos o cloro. Qual valência o cloro está usando aqui? A valência do oxigênio sempre vai ser menos 2. Aqui, como não está aparecendo nada, é 1. Logo, fica menos 1. Essa conta tem que dar 0. Qual é a valência do hidrogênio? Sempre vai ser 1. Então, 1 está aqui. Qual é a valência que o cloro está usando? Qual é o número que somado com 1 vai anular o menos 2? É o mais 1. Então, a valência do cloro, nesse caso aqui, é 1. Cloro, valência 1. Está usando a menor de 4 valências. Logo, ele recebe o prefixo hipo e o sufixo oso. Fica um ácido hipocloroso. Tudo bem? Seguindo. Lítio, metal. Com o hidrogênio, formamos um. Vamos ver se está ligado. Exatamente. Forma um hidruro. E o lítio trabalha com qual valência? Um hidruro de lítio. Pronto. Esse aqui, hidrogênio com oxigênio, ácido. Qual valência que o nitrogênio está atuando? Vamos descobrir. Coloco menos 2 aqui, vai dar menos 6. Qual é a valência do hidrogênio? 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Qual é o número que somado com 1 vai anular o menos 6? É o 5. Então, a valência do nitrogênio é 5. Vamos ver quantas valências o nitrogênio tem. Nitrogênio, ele tem 2 valências, ele está usando a maior. Qual vai ser o sufixo do nitrogênio? Se fosse a menor, se fosse 3 seria oso, como é 5, então é ico. Então, ácido nítrico. Magnésio, metal com oxigênio, vou ter um óxido. Qual valência o magnésio está atuando? Vamos ver qual valência ele tem. Ele só tem uma valência. Se ele só tem uma valência, ele continua com o mesmo nome. Óxido de magnésio. H2CO3, hidrogênio com oxigênio. Então, teremos um ácido. Qual a valência que o carbono está atuando? Vou ter que descobrir. Logo, eu multiplico aqui. Ó. Coloco menos 2 aqui em cima e multiplico. Menos 2 vezes 3, menos 6. A valência do hidrogênio é 1. 1 vezes 2 é mais 2. Qual é o número que somado com 2 anula o menos 6? É 4. Então, a valência do carbono vai ser 4.
é a maior de duas valências. Logo, ele recebe o sufixo ico. Então, fica ácido carbônico. Ok? Ácido carbônico. Iodo, não metal. Oxigênio, com não metal, anidrido. Qual é a valência que o iodo está atuando aqui? 3. Então, iodo, valência 3. Se fosse 1, hipo-oso. Se é 3, então é oso. Se fosse 5, ico. Se fosse 7, per-ico. Como é a 3, então oso. Logo, anidrido iodoso. Alumínio, metal com hidrogênio, vai dar exatamente, um hidruro. Qual é a valência que o alumínio está atuando aqui? 3, isso mesmo. Qual é a valência? Quantas valências o alumínio tem? Uma. Então fica um hidruro de alumínio. Lítio, metal com OH, hidroxila. Hidroxila com metal dá um hidróxido. Qual é a valência? Quantas valências o lítio tem? Uma. Então, hidróxido de lítio. Lembra um hidrogênio SO3. Oxigênio com não metal, anidrido. Um anidrido. Como eu sei qual valência o azufre está trabalhando aqui, ou o enxofre está trabalhando? Eu multiplico aqui, ó. Pego a valência do oxigênio, que é menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Essa conta tem que dar zerada. Qual é o número que somado a menos 6 vai dar 0? 6. Então essa é a valência do enxofre. Então, enxofre, valência 6. Ele tem 3 valências. Se ele tem 3 valências, ou ele é hiposo, ou ele é oso, ou ele é ico. Como ele está trabalhando com a maior, se aqui fosse 2, 4, 6. Como ele trabalha com a maior, então ele vai receber um sufixo ico. Então ele é um anidrido sulfúrico. Ok? Sulfúrico. Hidrogênio, oxigênio, ácido. Como eu vou saber qual valência está atuando o nitrogênio? Menos 2. Menos 2 vezes 2, 4. Valência do hidrogênio, 1. 1 vezes 1, 1. Qual é o número somado com 1 que vai dar 0? Seria 3. Então, o nitrogênio está trabalhando com valência 3. Quantas valências o nitrogênio tem? Sempre se perguntando. Ele tem 2 valências. Se ele tem 2 valências, ou ele é oso, se ele trabalhar com a menor. Se ele trabalhar com a maior, ele é ico. Como ele está trabalhando com a menor, então ele é oso. Então fica ácido nitroso. Metal, ferro, com hidroxila. Metal com hidroxila dá um hidróxido. Qual é a valência do ferro aqui nesse caso? A valência do ferro, nesse caso, é 3. O ferro, quantas valências tem? 2. Valência 2 e 3. Se ele trabalhasse com a valência 2, ele seria oso. Como ele está trabalhando com a valência 3, então ele é ico. Então, hidróxido férrico.
Esse daqui é mais uma das duas fórmulas que você tem que guardar. CH4 não tem uma regra para você descobrir. Essa técnica que a gente está usando não se aplica a esse composto. Então, qual é o CH4? CH4 é o metano. Então, como que fica? CH4 é o metano. E o amoníaco é o NH3. Isso daqui tem que memorizar. Tem que memorizar isso daqui. Não tem outra alternativa. Tudo bem? Hg, mercúrio, metal, com uma hidroxila, hidróxido. Então, mais uma vez, me desculpe pela letra. Mercúrio. Qual valência ele está trabalhando? Valência 2. Quantas valências o mercúrio tem? Tem duas valências. Valência 1 e valência 2. Como ele está trabalhando com a maior valência, sufixo, exatamente, ico. Então vai ficar como hidróxido mercúrico. Outra questão, flúor é não metal. Se ele é não metal, quando a gente tem o hidrogênio aqui na frente, ele vem como ácido, lembra? Ácido. Não tem o oxigênio, então ele vai receber o sufixo hídrico. E como que fica então esse daqui? Ácido fluorídrico. Flúor hídrico. Ok? O bromo é não metal. Com oxigênio, metal, não metal com oxigênio, vai dar isso mesmo, anidrido. Qual é a valência do bromo? Esse 2 veio daqui e aqui. Esse 7, no caso, ele veio daqui. Logo, a valência do bromo é 7. Quantas valências o bromo tem? Tem 4 valências. Se ele está trabalhando com a última valência, ele vai receber o prefixo per, o nome dele, e o sufixo ico. Então ele fica perbrômico, anidrido perbrômico. O cobalto. Cobalto é metal com hidrogênio, metal com hidrogênio, um hidruro. Qual é a valência do cobalto aqui? 2. Vamos ver o cobalto, quantas valências ele tem. Trabalha com 2 valências. Como ele está trabalhando com a menor valência, recebe o sufixo oso. Então fica cobaltoso. Hidrogênio, oxigênio, ácido. Qual é a valência que o cloro está atuando? Vamos ter que descobrir. Acrescento menos 2 aqui em cima. Fica menos 6. Qual é a valência do hidrogênio? 1. 1 vezes 1 que está aqui embaixo, mais 1. Qual é o número que eu vou somar com 1 que vai anular o 6, que vai fechar a conta em 0? É o 5. 1 mais 5, 6. Menos 6 dá 0. Então, qual é a valência do cloro? 5. Vamos dar uma olhada aqui. O cloro está atuando com a valência 5. Quantas valências ele tem no total? 4. Se ele tem 4 valências, ele vai estar usando a terceira valência. Se fosse a primeira, hipo-oso. Se fosse a segunda, oso. Como é a terceira, ico. Se fosse a quarta, per-ico. Então, como ele vai usar a valência ico, a valência 5, ele vai receber um sufixo ico. Então vai ficar ácido clórico. Ok? E é isso aí, pessoal. Eu espero ter colaborado com vocês. Se tiver alguma dúvida, manda aí nos recados. Não se esqueça de dar o like no vídeo para estimular aí para a gente produzir mais vídeos. E a próxima videoaula
vai ser a formação de sais, nomenclatura e formulação, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau!